Para muitas pessoas, a aceitação é o passaporte para ela poder viver. Ela precisa se sentir aceita, amada, acolhida. É quase que uma necessidade humana essa aceitação. E por isso que o componente oposto dói ou preocupa tanto, que é a rejeição. O medo da rejeição está entre os maiores medos existentes. A pessoa tem medo de ser excluída, abandonada, de perder esse passaporte para viver em sociedade, para viver junto com os outros. E quando a pessoa tem medo da rejeição, que é um medo muito comum e dos mais perigosos que tem, é muito complicado. Em primeiro lugar, porque o indivíduo coloca o outro como sendo mais importante do que si próprio. Bem, se as pessoas não me aceitam como eu sou, logo eu não tenho valor. Logo eu sou uma pessoa imprestável. E quando você coloca na mão do outro justamente esse papel ou esse poder, fica extremamente complicado. Quantas pessoas, por exemplo, que não vivem uma vida sincera, são inautênticas. Veja, a falsidade não é por má intenção. Não é porque ela quer ter ganhos financeiros ou porque ela quer ter algum outro tipo de benefício. A falsidade ou a inautenticidade dela é justamente vem do medo de se rejeitar. Já viu uma pessoa, talvez você até mesmo seja assim, caso esse traço tenha a ver com você, mas já viu aquela pessoa que quando alguém chega para ela e ela fala algo e a pessoa discorda, ela dá um jeito de mudar de opinião rapidinho? Então ela muda de acordo com o público, de acordo com o contexto. Para uns ela fala A, para outros ela fala B, mas por quê? Por que essas duas caras, esse bifrontismo? Justamente porque ela não quer ficar mal na fita. Ela não quer ter ninguém contrário. É o medo de justamente a opinião fazer com que que ela seja cancelada, que ela tenha uma vida rejeitada. Até algumas pessoas dizem, olha, me ame ou me odeie, mas jamais a indiferença. Porque a indiferença representa justamente a exclusão, a rejeição. Quantas vezes as pessoas, talvez você e quem esteja me ouvindo, quantas vezes já não deixou de fazer algo que era importante para você porque os outros não aprovavam, porque os outros não entendiam, não aceitavam? E a pessoa acaba então se colocando numa caixa muito mais apertada, onde ela não cabe, mas que ela insiste em ficar ali porque os outros não aceitam quem de fato ela é. E isso vale para qualquer sentido da vida, desde ideias, profissões, amores e tudo mais. Quantas pessoas deixam de seguir a carreira profissional que amam ou que desejariam porque os pais escolheram, porque os pais sonharam que ela seria tal profissional? Quantas pessoas que deixam de fazer aquilo que é prioritário, que elas morrem de vontade, mas que elas não suportam a ideia de que os outros podem não aceitar e ela possa ficar sozinha? Quantas pessoas que deixam de evoluir simplesmente porque ela está indo contra a correnteza ou contra a maré? Toda a sociedade está fazendo algo, ela quer fazer o contrário, e que é positivo, mas que não é entendido ainda, que tem certos tabus. O que tem de gente que eu já conheci, que deixou de fazer autopesquisa, quer dizer, que deixou de adentrar nos portais do autoconhecimento, simplesmente porque as pessoas em volta começaram a ficar chateadas, começaram a ficar irritadiças, porque a pessoa estava melhorando, ficando equilibrada, mudando, e essa mudança incomodou. E de repente a pessoa que estava lá toda empolgada para se conhecer, para se melhorar, de repente começou a sofrer problemas com aqueles que a cercam. Como quem diz, quem que você pensa que você é para mudar? Quem você pensa que você é para crescer? E aí de repente a pessoa fica insegura e para com tudo. Era para seguir um ritmo, um fluxo de crescimento evolutivo, mas não teve coragem de bancar. O medo da rejeição é um dos traços que acabam, sabe, sacrificando ou penalizando mais
a nossa missão de vida ou o nosso propósito existencial. Porque você deixa de seguir os seus valores internos, aquilo que você de fato acredita, para poder se basear naquilo que os outros acham saudável ou melhor. Não significa que você deva ser indiferente, ser grosseiro com as outras pessoas e ignorar o que as pessoas dizem para você. Não é isso. Mas se você quer de fato progredir, crescer e evoluir enquanto consciência, enquanto um ser multidimensional perante essa e as suas próximas vidas, é preciso olhar a rejeição com outro critério, com outro olhar. Porque não dá para ser aceito e agradar a todo mundo. Se você tiver 50% de aceitação, te digo com toda clareza, você já é um privilegiado. Um privilegiado. Inclusive, em muitas áreas, já tem estudos falando, dentro da própria psicologia humana, de que a pessoa que é mais talentosa, a mais esforçada, aquela que tem um potencial muito grande dentro de você, muitas vezes ela é a mais perseguida, a mais combatida, aquela que as pessoas querem, sabe, colocar um fim. Porque é como se a pessoa fosse uma vitrine de onde ela pode chegar se ela se esforçar. E as pessoas detestam esse tipo de autoridade moral, detestam esse tipo de exemplarismo. Veja, o exemplo da pessoa diz tudo e mais um pouco. Ela pode ficar calada, mas o gesto dela, o que ela conquistou, o que ela fez, aquilo grita. Grita como muitos ficam assim ensurdecidos. Muitos ficam inclusive pasmos de ver o que a pessoa conseguiu conquistar, aonde que ela conseguiu chegar. E ela olha para dentro de si, ela pode se enfurecer ou se entristecer, mas não há indiferença nisso. Então, quantas pessoas, presta atenção, quantas pessoas, eu espero que não seja você, que deixaram de executar o seu potencial pleno, integral e muitas vezes gigantesco, porque percebeu que isso iria incomodar, que as pessoas iriam te odiar. É como se diz, né? A genialidade cria desafetos espontâneos. Veja, desafetos espontâneos. Em países, especialmente como o Brasil, quem tem algum tipo de crescimento, algum tipo de destaque, algum tipo de potencial além da média, é criticado, é fofocado, sabe? Fazem fofoca sobre ele, muitas vezes querem fazer até a queima de reputação em função do que a pessoa é, das qualidades que ela tem. Ninguém está falando dos traços amorais, de traços negativos, não. É o potencial que chateia, é o potencial que ofende, é a genialidade alheia que machuca. Como é que você vai evoluir tendo um medo da rejeição, tendo um medo de ser excluído, enxotado? Você tem que seguir em frente. E se te levarem pedrada, se te chutarem, faz parte do processo. Tem até aquela frase que diz, né, que manga ruim não leva pedrada. É manga boa que leva pedrada, né? É aquilo que o pessoal quer, é aquilo que é o melhor. Então, e mesmo que você não seja melhor em algo, mas só o fato de você temer a represália, de temer oposição, de temer pressão, do tipo, olha, eu não aceito na minha jornada nenhum tipo de pessoa me pressionando, me criticando, fazendo nada injusto contra mim. Esse tipo de desejo, ele é muito bonito, mas ele é infantil, ele é imaturo. A vida não funciona assim. Quer crescer? Você vai levar pedrada. Por isso que os seres mais evoluídos que renascem já são anônimos. Porque eles conhecem isso muito bem. Essa ofensa que o potencial deles traz, mesmo sendo totalmente positivos. Então, muitas vezes, a gente vai evoluir, mas também de forma anônima. Você também não deve sair por aí gritando, né, contando vantagem. Não funciona. Também não é de bom tom do ponto de vista da evolução. E veja, os seres mais evoluídos começam a se ocultar fazendo o máximo que eles podem sem ninguém saber. Por quê? Primeiro, porque isso não afeta mais o ego. Não precisam mais de aplauso, de reconhecimento. E eles também não se importam com o que os outros dizem para ele. Por quê? Nesse caso, eles não têm medo da rejeição. O poder, ele não deu para os outros, o poder está dentro de si.
Por isso que eu digo aqui, claro que você, não sendo um serenão, um ser super evoluído, mesmo assim existe algo muito legal que é o seguinte, um termo muito poderoso que eu quero passar para vocês, que é o termo de ser silenciosamente eficiente. Veja, você pode fazer o que você quiser, dentro, obviamente, da ética, da moralidade ou da cosmoética, mas você não precisa se expor, não precisa falar, não precisa contar vantagem. Ou seja, aquele espírito triunfalista, eu sou isso, eu faço aquilo, não precisa. Não precisa ter a arrogância do saber. Você pode ser excepcional em várias áreas, fazer coisas maravilhosas e ninguém precisa saber. Você faz. E por quê? Mas veja, porque você entende que esse meio de você ser silenciosamente eficiente vai te dar o quê? Menos pressão, menos assédio, menos energias contrárias daqueles invejosos que jogam para você ou da pessoa que pelas razões dela joga cargas e energias contrárias. Então quando se diz assim, olha, não exponha sua vida amorosa, sua vida financeira, seus projetos. Até certo ponto tem um fundo de razão, porque a sua pressão contrária vai ser muito menor. Mas por isso, mas não ser silenciosamente eficiente, porque você tem medo de ser rejeitado, porque você tem medo de que as pessoas não aceitem você como você é. Entende? Então, a rejeição, ela vai te levar para o buraco se isso for um valor muito intrínseco a você. É claro que todo mundo gosta, né, de ser bem acolhido, de receber elogios, de ter algum nível de reconhecimento, de você fazer algo positivo que os seus pares ou que os seus amigos podem não te aplaudir, mas pelo menos entendem que aquilo é importante e te dão um certo apoio. É claro que isso é importante, isso é bom, mas não deve ser o fundamental na sua vida. Se acontecer, legal. Quantas vezes eu, por exemplo, no meu caso pessoal, já fiz coisas que são importantes, os amparadores valorizavam, os amparadores extrafísicos, mas ninguém, socialmente falando, dava a mínimo ou até combatia, mas e daí? O reconhecimento não me importa. Mas estão te rejeitando, estão te excluindo aqui. Não me importa. Os amparadores estão dando, estão aprovando, estão dando o viés, então está tudo certo. Aí é que vem o ponto de vista chave aqui, quando a gente fala de rejeição do ponto de vista das outras dimensões. Preocupe-se não quando aquelas pessoas falsas te derem as costas ou te apunhalarem quando você não vê, quando você está distante. Preocupe-se quando você sente que os amparadores de repente começam a te abandonar. Porque muitas pessoas ficam preocupadas assim, né? Mas quem nasce, todo mundo tem um amparador, né? O amparador é o mentor, o guia, o ser de luz, o benfeitor extrafísico. Ao nascer eu ganho um amparador? Como é que eu faço para ter um amparador? Muitas pessoas preocupadas com isso. É minha data de nascimento? É a religião que eu sigo? É ser voluntário ou não ser voluntário? Quer dizer, qual que é o meio que eu faço para ter um amparador comigo? Mas ter um amparador não porque você quer ajudar todo mundo, mas muitas vezes é o quê? É a insegurança, o medo do abandono. Então, o que eu preciso fazer para ser amparado, para ser acolhido por esses seres extrafísicos? O que é um ledo engano. De repente, quando você entende que o importante não é o que você faz para ganhar amparador, porque se você for bem intencionado, tá ralando, tá para crescer, para se desenvolver, para ajudar as pessoas, isso vai ter amparador, vai chover amparador, nem precisa se preocupar com isso. Mas o ponto é a rejeição dos amparadores. Porque o amparador, ele só nos rejeita, ou ele porque a rejeição não é assim que eles brigam com a gente, não é assim. Mas é um afastar, eles vão se afastando. E eles vão perdendo o contato com a gente, gradualmente. E por que que eles fazem isso? É porque nós não estamos dando disponibilidade ou abertismo para que eles trabalhem com a gente. Entende? E isso é grave. Perder amigo falso, perder gente mal intencionada com dor de cotovelo, dane-se. Perder até parentes que sejam muitas vezes também. Se eles te combatem, se eles estão com algum viés negativo, ok. Não fique com raiva deles, mas é o processo deles. É o mundo interno deles que tem algum conflito que não cabe a você, às vezes, interferir, interceder naquilo. Agora, quando os amparadores começam a se afastar, abra o olho. Por exemplo,
Tem certos grupos que renasceram para ser muito ativos, esclarecedores, desassediadores, quer dizer, tirar assediador, né, fazer a limpeza, fazer um monte de coisa, nasceram para fazer um monte de coisa positiva. Só que de repente aquele grupo começa a agir de forma apenas política, dentro da politicagem, com antiética, com perseguição, com uma série de posturas grupais doentias, perante até o seu próprio grupo, né, os seus pares, perante pessoas fora. Então o grupo pode ficar ali de repente muito rígido, muito radical, né, com lideranças ocultas que querem dominar aquele grupo, querem ser do seu jeito. E de repente um grupo grande que renasceu para fazer uma tarefa assistencial, de repente começa o quê? Gradualmente perder o seu amparo. Começa a gradualmente perder o seu apoio extrafísico. Os amparadores não saem de uma hora para outra, mas conforme o barco vai afundando, os amparadores também vão gradualmente se afastando. Porque aquele grupo é ruim? Porque tem ideias erradas? Não. Porque os indivíduos ali, especialmente as lideranças, não estão sabendo cooperar ou se abrir. Ah, mas nosso grupo é muito grande, nascemos com um propósito nobre. Óbvio que a gente vai ter amparo. Não necessariamente. Os amparadores, sim, podem se afastar de pessoas e de grupos, se aqueles componentes não estiverem alinhados dentro de uma ética maior, dentro de uma postura não egocêntrica, dentro de um viés que não seja de briga por poder. Entende? Então a pior rejeição, gente, é a extrafísica. São daqueles seres que estavam ali para nos ajudar. Ah, mas eu posso perder amparador? Então é claro que pode. Tem gente que nasce super bem amparada para fazer um trabalho nobre, de grandeza, de fraternidade alta. A pessoa começa a desviar, sabe, fazer um monte de besteira, se corromper, né? A corrupção do caráter é isso. Eu era para esclarecer um monte de gente e daqui a pouco eu quero ser guru. Né? Guru, não pode dizer, mas eu quero ser o líder. Eu quero ter o status de coordenar aquelas pessoas sob a minha asa. Muitas vezes esse jogo de poder é uma corrupção do caráter. E aí os amparadores vão o quê? Se afastando. Se afastando, se afastando, porque o nível de maturidade ali não compete a eles permanecer ali. Então o amparo não é uma coisa assim, ó, faça o que eu fizer, posso ser a pior pessoa do mundo. Eles nunca vão se afastar de mim. Não funciona assim. Isso vale para grupos, instituições, pessoas e toda e qualquer linha do conhecimento. Então, muita atenção. Onde o amparador se afasta, não é por falta de talento, mas é porque as imaturidades estão sobrepairando e tomando conta daquele processo. Eu espero que você se importe menos com as pessoas humanas e dê mais valor aos amparadores. E mesmo que você não perceba, mesmo que você nunca tenha tido um contato direto com eles, mas a sensação de que você está perdendo energia, que está perdendo apoio, está sendo menos inspirado, menos apoiado, isso é terrível. Então, muita atenção a isso. Se acontecer, mude, reformule, dê a volta por cima e faça a coisa de novo acontecer. Rejeição física passa. Rejeição extrafísica pode ser o fracasso de toda uma existência. Mas e você? Como é que você está agora, meu caro amigo, minha cara amiga? Você está se sentindo amparado? Está se sentindo cercado de consciências que vão te ajudar? Ou que você está fazendo um trabalho que vai ajudar outras pessoas? Ou você percebe que tem coisas mal paradas ali, que onde vocês podem estar perdendo algum tipo de apoio extrafísico? Coloque aqui nos comentários, é sempre bom ler o que vocês escrevem, eu agradeço muito. Se esse vídeo te lembrou de alguém, de algum grupo, de alguma pessoa, encaminhe para eles, quem sabe essas informações não tragam algum tipo de reflexão, de ponderação, capaz de fazer algumas pessoas mudarem a sua postura e deixarem de serem rejeitadas pela multidimensionalidade. A rejeição é sutil, mas ela acontece. É triste ver certos grupos que eram para estar fazendo tanta coisa positiva, por exemplo, estão naufragando, diminuindo o seu apoio extrafísico ano após ano. Então é isso, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias amparadoras para você, até a próxima, valeu!